A fita amarelada ainda estava na minha mão, quando entendi que 27 anos de silêncio tinham chegado ao fim. Era uma gravação antiga, dessas de rolo, que minha amiga Josefa tinha guardado escondida num baú de madeira que cheirava a naftalina e segredos. Quando ela apertou o play naquela tarde de dezembro, minha voz de 42 anos ecoou pela sala pequena, como um fantasma que voltava para me assombrar. Era eu contando uma verdade que jamais tive coragem de repetir, até hoje. A fita dizia coisas que nem eu mesma lembrava mais ter dito, palavras que saíram da minha boca quando a dor estava tão fresca que ainda sangrava por dentro. E foi ouvindo aquela gravação que descobri que minha história não tinha acabado quando pensei que tinha. Na verdade, ela estava apenas começando. Meu nome é Maria de Lourdes, mas todo mundo me chama de Dona Lourdes. Tenho 72 anos hoje, e se estou aqui sentada na frente dessa câmera, é porque finalmente chegou o momento de contar o que aconteceu comigo nos anos 80, quando ainda tinha força nas mãos e esperança no coração. Foi numa casa grande de Belo Horizonte, no bairro Funcionários, onde passei 20 anos da minha vida limpando, cozinhando, cuidando de criança alheia como se fosse minha própria. 20 anos servindo uma família que me tratava ora como móvel da casa, ora como parte dela, dependendo do humor e da conveniência. 20 anos acreditando que honestidade e dedicação eram suficientes para me proteger das maldades do mundo. Como eu estava enganada. A história que vou contar mexe com sentimentos que preferia ter deixado enterrados para sempre, mas tem coisas na vida que não podem morrer com a gente, entende? Tem verdades que precisam vir à tona, nem que seja para limpar um nome que foi sujo sem ter direito de defesa. Porque me acusaram de roubo quando descobriram minha gravidez. Me chamaram de ladra, de sem vergonha, de mulher perdida que não merecia confiança nem compaixão. Me tiraram da casa onde trabalhei por 2 décadas como se eu fosse um bicho perigoso, uma ameaça para os bens e para a moral da família. Mas no final das contas, quem foi desmascarado não fui eu. Foi ele, o homem que usou minha condição de mulher pobre e grávida para esconder os próprios crimes. E quando a verdade veio à tona, 28 anos depois, foi como assistir a um filme onde o bandido finalmente é preso e a mocinha inocente é absolvida. Só que esse filme foi a minha vida real, e eu não era mais mocinha quando tudo se resolveu. Olha, eu sei que história de empregada doméstica não é novidade para ninguém no Brasil. A gente cresce vendo mulher igual a mim passando a vida inteira dentro da casa dos outros, criando filho alheio, lavando roupa alheia, comendo o resto de comida alheia. Mas minha história tem uma particularidade que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque não é só sobre patrão ruim ou exploração no trabalho. É sobre como um homem poderoso usou minha própria vulnerabilidade contra mim, como ele transformou minha gravidez numa arma para me destruir, e ainda sair como vítima da situação. É sobre como a mentira dele virou verdade oficial durante quase 3 décadas, enquanto eu carregava o peso de uma acusação que nunca foi minha para carregar. Se você está aqui me escutando, é porque talvez entenda que toda mulher idosa tem uma história que ninguém nunca perguntou para ela contar. Toda avó que você conhece já passou por situações que ela jamais contou para os próprios filhos, quanto mais para os netos. A gente guarda segredo até debaixo da terra, achando que protege quem ama, mas na verdade a gente só protege quem nos fez mal. E eu cansei de proteger quem não merecia proteção. Cansei de carregar peso que não era meu para carregar. Por isso estou aqui, falando para essa câmera como se ela fosse uma velha amiga que sempre soube que esse dia ia chegar, porque chegou mesmo, minha filha. Chegou o dia de contar tudo. Antes de continuar, quero que você saiba que não estou fazendo isso por raiva ou por vingança. Estou fazendo porque aprendi que silêncio é a arma mais perigosa que existe. O silêncio da vítima sempre favorece o agressor, sempre protege quem deveria ser punido, e sempre condena quem deveria ser protegido. E eu não vou morrer protegendo o homem que me usou como escada para subir na vida. Não vou levar comigo o segredo, que pode servir de alerta para outras mulheres que ainda estão passando por situações parecidas. Se você ama histórias reais contadas com a sinceridade que só quem viveu pode ter,
deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque história assim eu tenho muitas ainda para contar. O que você vai ouvir agora não é fácil de escutar, assim como não foi fácil de viver, mas prometo que vale a pena chegar até o final, porque a reviravolta dessa história é tão impressionante que nem eu acreditava quando aconteceu. Vai ver, você também já passou por algo parecido, ou conhece alguém que passou. Vai ver, você também já foi julgada por alguma coisa que não fez, ou já viu uma mulher ser destroçada publicamente enquanto o homem que causou o problema ficava invisível, protegido pela própria sociedade que deveria puni-lo. Se foi assim, então você vai entender cada palavra que vou falar daqui para frente. E se não foi, então prepare o coração, porque essa história vai te ensinar coisas sobre injustiça e sobre força feminina que talvez você ainda não soubesse que existiam. Era 1968, quando pisei pela primeira vez na casa dos Almeida. Tinha apenas 18 anos e vinha direto de São João del Rei, carregando uma mala de couro, que meu pai tinha ganhado de um conhecido, e uma vontade de vencer na vida que era maior que o medo de deixar tudo para trás. A casa ficava na rua Gonçalves Dias, uma daquelas construções antigas do bairro Funcionários, que impressionavam qualquer menina do interior como eu. 3 andares, jardim na frente, portão de ferro trabalhado, e uma varanda enorme no segundo andar que dava para ver toda a cidade lá embaixo. Quando toquei a campainha pela primeira vez, minhas mãos tremiam tanto, que quase deixei cair a carta de recomendação, que a mulher do delegado de São João del Rei tinha escrito para mim. Era uma oportunidade única, ela tinha dito. Uma família distinta, bem situada na vida, que precisava de uma menina de confiança para ajudar com os serviços de casa. Uma oportunidade para começar uma vida nova na capital, longe da pobreza e da falta de perspectiva que tomava conta do interior de Minas naqueles anos difíceis. Quem me recebeu foi Dona Carmen, a senhora da casa. Uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo bem arrumado, vestido floral que devia custar mais que o salário inteiro do meu pai. Ela me olhou de cima a baixo, daquele jeito que patroa olha a empregada, avaliando se eu servia ou não para o que ela precisava. Perguntou se eu sabia cozinhar, se sabia passar roupa, se tinha experiência com criança pequena. Respondi que sim para tudo, mesmo sabendo que minha experiência se resumia a cuidar dos meus irmãos menores e ajudar minha mãe com os serviços de casa. Mas na verdade eu estava disposta a aprender qualquer coisa, fazer qualquer serviço, desde que pudesse ficar naquela casa que parecia um palácio comparada com o lugar de onde eu vinha. Dona Carmen deve ter gostado da minha disposição, porque me contratou na mesma hora, explicando que eu dormiria num quartinho nos fundos da casa, e que meu salário seria de 70 cruzeiros por mês, além da comida e da roupa lavada. Para uma menina que nunca tinha visto tanto dinheiro junto, aquilo parecia uma fortuna. Nos primeiros meses, confesso que me senti perdida naquele mundo novo. A casa era maior que a igreja de São João del Rei, cheia de cômodos que eu nem sabia para que serviam. Tinha uma sala só para receber visita, outra para assistir televisão, um escritório onde Dr. Renato passava horas e horas mexendo em papéis importantes. A cozinha era equipada com eletrodomésticos que eu nunca tinha visto na vida, uma geladeira duplex, um fogão de 6 bocas, uma batedeira elétrica que fazia barulho de motor de caminhão. Tudo funcionava na base da energia elétrica, coisa que em São João del Rei ainda era privilégio de poucos. Nos primeiros dias eu tinha medo até de tocar nos aparelhos, achando que ia quebrar alguma coisa e ser mandada embora antes mesmo de começar direito. Mas Dona Carmen foi paciente comigo, ensinou como usar cada coisa, como limpar sem danificar, como organizar os objetos do jeito que ela gostava. Aos poucos fui me acostumando com aquela rotina diferente, com aqueles horários marcados, com aquela forma de viver que era tão distante da vida simples que eu conhecia no interior. O Dr. Renato era um homem imponente, dessas pessoas que chegam no ambiente, e todo mundo fica quieto para escutar o que ele tem para dizer. Advogado bem-sucedido, escritório no centro da cidade, clientela formada por gente influente de Belo Horizonte.
Usava terno mesmo dentro de casa, falava com aquela voz grossa de quem está acostumado a mandar, gesticulava muito quando explicava alguma coisa. Nos primeiros tempos ele mal notava minha presença, eu era apenas mais um móvel da casa, uma sombra que passava pelos corredores carregando vassoura e pano de chão. Cumprimentava com um aceno de cabeça quando cruzava comigo pela manhã, perguntava para Dona Carmen se eu estava correspondendo às expectativas, mas nunca se dirigia diretamente a mim a não ser para pedir que servisse café para alguma visita, ou que atendesse o telefone quando a empregada anterior não estava por perto. Era um homem ocupado, sempre envolvido com casos importantes, sempre saindo de casa cedo e voltando tarde, sempre falando ao telefone sobre questões que eu não entendia mas que pareciam muito sérias pelo tom de voz que ele usava. Os filhos do casal eram o centro da casa, duas crianças que na época tinham 8 e 10 anos, o Marcelo e a Luciana. Eram crianças educadas, mas daquele tipo de educação que vem junto com muito mimo e pouca responsabilidade. O menino, principalmente, tinha um jeito de falar comigo que já anunciava o homem arrogante que ele ia se tornar. Mandava que eu buscasse as coisas para ele, reclamava quando a comida não estava do jeito que ele queria, fazia birra quando Dona Carmen não deixava ele fazer alguma coisa, e esperava que eu tomasse o partido dele. A menina era mais dócil, mais carinhosa, às vezes até me ajudava a dobrar as roupas pequenas dela, ou a arrumar os brinquedos espalhados pelo quarto. Mas os dois tinham uma coisa em comum, foram criados sabendo que existia uma diferença entre eles e eu, uma linha invisível que nunca deveria ser cruzada, um abismo social que definia quem mandava e quem obedecia naquela casa. Com o passar dos anos, acabei me tornando uma peça indispensável na engrenagem da família Almeida. Levantava às 5 da manhã, para preparar o café de Dr. Renato, que saía cedo para o escritório. Acordava as crianças, dava banho, preparava o café da manhã, levava para a escola. Passava a manhã limpando a casa, lavando roupa, preparando o almoço. À tarde buscava as crianças na escola, ajudava com a lição de casa, preparava o lanche. À noite, servia o jantar, lavava a louça, organizava tudo para o dia seguinte. Nos fins de semana, quando a família recebia visita ou saía para algum compromisso social, eu ficava responsável por manter a casa em ordem, por cuidar de todos os detalhes que faziam a diferença entre uma casa bem cuidada e uma casa relaxada. Era uma rotina puxada, mas eu gostava da sensação de estar contribuindo para o funcionamento de uma família estruturada, de fazer parte de um mundo que parecia muito mais organizado e promissor que o mundo de onde eu vinha. Durante quase 20 anos, vivi naquela casa como se fosse minha própria família. Vi o Marcelo crescer, virar adolescente, entrar na faculdade de Direito para seguir os passos do pai. Vi a Luciana se transformar numa moça bonita, namorar, casar, sair de casa para começar a própria vida. Participei de festa de aniversário, de formatura, de casamento, sempre ocupando meu lugar de empregada dedicada, que fazia parte das conquistas da família, mas nunca se confundia com os verdadeiros protagonistas da história. Dona Carmen chegou a me dizer, algumas vezes, que eu era como uma filha para ela, que não sabia como seria a vida da família sem minha dedicação e meu cuidado. Dr. Renato também reconhecia minha importância, aumentava meu salário de vez em quando, me dava presente no Natal, falava bem de mim para as visitas, quando queriam indicação de empregada doméstica para algum parente ou amigo. Eu me sentia valorizada, protegida, quase como se aquela prosperidade toda também fosse um pouco minha por direito de participação e de esforço. Mas por trás daquela harmonia aparente, havia sinais que eu não sabia interpretar na época. Pequenos detalhes que apenas anos depois fariam sentido na minha cabeça. Dr. Renato, por exemplo, tinha o hábito de mexer nos objetos de valor da casa, quando achava que ninguém estava olhando. Às vezes eu chegava na sala de manhã cedo, e via que alguma peça de decoração tinha mudado de lugar, ou que algum quadro estava um pouco torto, como se alguém tivesse mexido nele durante a noite.
Uma vez encontrei uma joia de Dona Carmen jogada embaixo do sofá da sala, e quando devolvi para ela, ela ficou surpresa porque tinha certeza de que tinha guardado no porta-joias do quarto. Dr. Renato explicou que provavelmente tinha caído quando ela estava limpando, mas achei estranho porque Dona Carmen nunca limpava a sala, essa sempre foi minha função. Outro detalhe que me chamava a atenção era como ele conhecia muito bem os horários e os hábitos de Dona Carmen, sempre sabendo exatamente quando ela não estava em casa, quando tinha saído para algum compromisso, quando ia demorar para voltar. Na época eu achava que era coisa de casal que convive há muito tempo, mas depois entendi que havia uma intenção por trás daquela vigilância constante. Foi no inverno de 1985 que minha vida começou a desmoronar, embora eu ainda não soubesse disso na época. Tinha acabado de completar 41 anos, e pela primeira vez em quase 2 décadas de serviço estava me sentindo verdadeiramente parte da família Almeida. O Marcelo tinha se formado em Direito, e estava trabalhando no escritório do pai. A Luciana estava grávida do primeiro filho, e Dona Carmen vivia comentando que eu seria como uma avó para o netinho que estava chegando. Dr. Renato andava mais generoso que o normal, tinha me dado um aumento considerável no salário, e até falou em me ajudar a comprar uma casinha pequena para que eu pudesse ter um lugar meu para descansar nos fins de semana. Era um período de tranquilidade e esperança, como se todo o meu esforço e dedicação finalmente estivessem sendo reconhecidos da forma que eu sempre sonhei que aconteceria. Foi nessa época que conheci o Antônio, um homem de 45 anos que trabalhava como motorista particular para uma família rica do bairro Mangabeiras. Ele aparecia de vez em quando na rua, para buscar ou levar alguma das patroas dele, quando elas iam visitar Dona Carmen, e aos poucos começamos a conversar na porta da casa, quando ele ficava esperando as senhoras terminarem os encontros sociais delas. Era um homem educado, trabalhador, que nem eu havia dedicado a vida inteira a servir família de rico, sem nunca conseguir juntar dinheiro suficiente para ter alguma coisa própria. Falava com carinho dos patrões dele, contava histórias engraçadas sobre as viagens que fazia levando a família para a fazenda nos fins de semana, demonstrava uma satisfação genuína em fazer parte daquele mundo de privilégios mesmo sabendo que nunca seria realmente incluído nele. Era exatamente o tipo de companhia que eu precisava naquela fase da minha vida, alguém que entendesse minha rotina, alguém que não me julgasse por ter passado 20 anos servindo a mesma família, alguém que visse valor no trabalho honesto mesmo quando esse trabalho era invisível para o resto da sociedade. O namoro entre nós foi se desenvolvendo devagar, naqueles pequenos momentos que a rotina permitia. Ele passava para me buscar nas minhas folgas, me levava para conhecer lugares de Belo Horizonte que eu nunca tinha visitado mesmo morando na cidade há tantos anos. Íamos ao Parque Municipal, tomávamos sorvete na Rua da Bahia, assistíamos filme no cinema do centro da cidade. Era um encontro simples, mas que para mim representavam uma felicidade que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez na vida, alguém estava me tratando como uma mulher que merecia atenção e carinho, não apenas como uma empregada que cumpria suas obrigações. Antônio me fazia sentir bonita, interessante, digna de ser cortejada e respeitada. Falava em casamento, em juntarmos nossos recursos para alugar uma casa pequena, em construirmos uma vida juntos mesmo sabendo que seria uma vida simples, sem luxos, mas com dignidade e companheirismo. Era exatamente o que eu queria ouvir naquela altura da vida, que ainda havia tempo para ser feliz de um jeito que fosse só meu, que eu podia ter uma família verdadeira em vez de apenas cuidar da família dos outros. Dona Carmen logo percebeu que eu estava diferente, mais alegre, mais cuidadosa com a aparência, mais animada quando chegava a segunda-feira depois do fim de semana de folga. Ela fez algumas perguntas discretas sobre minha vida pessoal, e eu acabei contando que estava namorando um rapaz trabalhador, que ele tinha intenções sérias comigo, que talvez em breve eu tivesse novidades importantes para compartilhar com a família. Ela pareceu genuinamente feliz pela minha felicidade, disse que eu merecia encontrar alguém especial,
que depois de tantos anos dedicados à casa deles, era justo que eu pensasse em ter minha própria vida. Até Dr. Renato fez alguns comentários positivos quando soube do namoro, disse que eu estava com uma aparência mais jovem, que o amor fazia bem para as pessoas de qualquer idade. Era reconfortante perceber que minha felicidade pessoal não estava incomodando meus patrões, que eles viam minha vida amorosa como algo natural e até desejável, desde que não interferisse no meu desempenho profissional. Mas foi justamente quando tudo parecia estar se encaixando perfeitamente, que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Antônio começou a ficar evasivo, a cancelar encontros na última hora, a inventar desculpas para não me ver nos fins de semana. Dizia que os patrões dele estavam precisando mais de seus serviços, que estava fazendo horas extras para juntar dinheiro para nosso futuro, que em breve tudo voltaria ao normal. Mas algo no jeito dele falar me deixava desconfiada, uma hesitação na voz que não existia antes, um desvio de olhar que denunciava que havia coisas que ele não estava me contando. Quando finalmente consegui arrancar a verdade dele, descobri que a família para quem ele trabalhava estava se mudando para São Paulo, e que ele tinha aceitado a proposta de ir junto, porque o salário oferecido era muito melhor que qualquer coisa que ele conseguiria em Belo Horizonte. Disse que depois que se estabilizasse lá, mandaria me buscar, que nossos planos apenas tinham sido adiados, não cancelados. Mas no fundo nós dois sabíamos que aquela era a forma dele de terminar o relacionamento sem ter coragem de dizer que não queria mais compromisso comigo. A partida de Antônio me deixou destroçada de um jeito que eu não esperava. Depois de tantos anos vivendo sem expectativas amorosas, tinha me permitido sonhar com uma vida diferente, com a possibilidade de ter alguém que fosse verdadeiramente meu, alguém com quem eu pudesse dividir alegrias e preocupações sem precisar manter a distância respeitosa que existia entre patrão e empregada. Mas mais doloroso que a própria separação foi perceber que eu tinha sido ingênuo ao acreditar que um homem de 45 anos livre para escolher qualquer rumo na vida, escolheria ficar comigo quando surgisse uma oportunidade melhor. Era a confirmação de algo que eu sempre soube no fundo da alma, mas nunca tinha querido admitir para homens como Antônio. Mulheres como eu eram uma opção temporária, um porto seguro, enquanto algo mais interessante não aparecia. A dor da rejeição se misturou com a humilhação de ter acreditado que eu poderia ser a escolha definitiva de alguém, e não apenas uma fase na vida de um homem que estava esperando coisa melhor aparecer. Foi nesse período de tristeza e desilusão que descobri que estava grávida. No começo achei que era apenas um atraso causado pelo estresse emocional da separação, mas quando a menstruação não veio no segundo mês consecutivo, não pude mais ignorar a possibilidade. Fiz o exame num laboratório barato do centro da cidade, pagando do meu próprio bolso e tremendo de nervosismo, enquanto esperava o resultado. Quando a enfermeira confirmou o que eu já suspeitava, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Aos 41 anos, solteira, empregada doméstica, grávida de um homem que tinha fugido para São Paulo sem deixar nem endereço para contato. Era exatamente o tipo de situação que eu sempre tinha visto acontecer com outras mulheres, e sempre tinha me orgulhado de ter evitado através da prudência e do autocontrole. Mas ali estava eu enfrentando a realidade de que não era tão diferente assim das outras, de que também podia ser surpreendida por uma gravidez não planejada numa fase da vida em que não tinha mais nem idade nem estrutura para criar uma criança sozinha. A primeira pessoa em quem pensei foi Dona Carmen. Durante 20 anos ela tinha sido minha principal referência feminina, a mulher que eu admirava e respeitava, alguém que sempre tinha me dado conselhos sensatos quando eu precisava tomar decisões importantes. Imaginei que talvez ela me ajudasse a encontrar uma solução, que me orientasse sobre como lidar com aquela situação sem comprometer meu emprego nem minha reputação. Afinal, ela sempre dizia que eu era como uma filha para ela, que fazia parte da família, que podia contar com o apoio deles em momentos difíceis. Mas quando cheguei perto de contar a verdade, alguma coisa me segurou.
Talvez fosse o medo de decepcionar quem sempre me viu como exemplo de comportamento exemplar. Talvez fosse a vergonha de admitir que tinha me envolvido com um homem que não tinha compromisso sério comigo. Ou talvez fosse simplesmente a intuição de que aquela notícia mudaria para sempre a forma como eles me viam, transformando a empregada confiável numa mulher problemática que trazia complicações para dentro da casa onde sempre reinaram ordem e respeitabilidade. Os primeiros meses da gravidez foram um inferno silencioso, que eu carregava sozinha enquanto continuava cumprindo todas as minhas obrigações na casa dos Almeida. Acordava de manhã sentindo enjoo, mas tinha que preparar o café de Dr. Renato como sempre fazia. Passava o dia inteiro com aquela sensação estranha no estômago, mas não podia demonstrar fraqueza na hora de limpar a casa, lavar a roupa, preparar as refeições. À noite deitava no meu quartinho dos fundos e ficava horas pensando em como ia resolver aquela situação, como ia sustentar uma criança com o salário que eu ganhava, como ia explicar para todo mundo que estava esperando um filho aos 41 anos sem ter marido nem perspectiva de casamento. Era um peso que crescia junto com a barriga, uma preocupação que ocupava todos os meus pensamentos livres e me deixava exausta mesmo antes de começar o trabalho do dia seguinte. Durante esse período, a única pessoa que me dava algum conforto era minha amiga Josefa, que trabalhava como empregada numa casa a 3 quarteirões de distância e se tornou minha confidente mais próxima ao longo dos anos. Josefa era uma mulher forte, dessas que falam as verdades na cara mesmo quando doem, mas que também sabem oferecer o ombro amigo quando a situação aperta. Quando finalmente contei para ela sobre a gravidez, ela não me julgou nem fez perguntas inconvenientes sobre o pai da criança. Apenas me abraçou e disse que juntas nós íamos encontrar um jeito de dar conta de mais essa prova que a vida tinha colocado no meu caminho. Foi Josefa quem me acompanhou nas primeiras consultas médicas, quem me ensinou truques para disfarçar o enjoo matinal, quem me ajudou a comprar roupas que escondessem a barriga durante o máximo de tempo possível. Ela entendia melhor que ninguém os riscos que eu estava correndo ao manter segredo sobre a gravidez, mas também entendia que eu não tinha muitas opções além de tentar segurar a situação até encontrar uma saída digna. Foi através da Josefa que conheci outras empregadas domésticas do bairro, e comecei a entender que minha situação não era tão excepcional quanto eu imaginava. Várias mulheres que trabalhavam nas casas ricas dos funcionários tinham passado por situações parecidas: gravidez inesperada, abandono do pai da criança, necessidade de continuar trabalhando para não perder o emprego que garantia a sobrevivência. Algumas tinham conseguido manter segredo até dar à luz e entregar a criança para adoção. Outras tinham contado para as patroas e conseguido algum tipo de apoio, seja financeiro, seja emocional. Mas todas tinham uma coisa em comum: sabiam que uma gravidez solteira poderia significar o fim da carreira como empregada doméstica em família conservadora, porque ninguém queria dentro de casa uma mulher que desse mau exemplo para os filhos, ou que trouxesse problemas morais para a reputação da família. Era uma realidade cruel, mas era a realidade que determinava as regras do jogo que nós todas tínhamos que jogar. Conforme os meses foram passando, ficou cada vez mais difícil esconder as mudanças no meu corpo. Comecei a usar blusas mais largas, a evitar movimentos que revelassem o crescimento da barriga, a inventar desculpas quando Dona Carmen perguntava se eu estava me sentindo bem, mas percebi que ela estava prestando mais atenção em mim, observando meus gestos com aquele olhar investigativo que as mulheres usam quando suspeitam de alguma coisa. Algumas vezes a surpreendi olhando para minha barriga, quando ela achava que eu não estava vendo, ou fazendo perguntas indiretas sobre minha saúde, minha alimentação, minha disposição para o trabalho. Era óbvio que ela estava desconfiada, mas ainda não tinha certeza do que exatamente estava acontecendo. Eu rezava todo dia para conseguir manter o disfarce pelo maior tempo possível, para ter tempo de pensar numa estratégia que não resultasse na minha demissão imediata. O problema é que Dr. Renato também começou a me observar de um jeito diferente, mas o olhar dele não era de preocupação como o de Dona Carmen, era um olhar calculista, como se ele estivesse avaliando alguma coisa que podia ser útil para ele no futuro.
Várias vezes me pegou olhando para mim de soslaio quando eu estava servindo o café da manhã, ou limpando o escritório dele. Começou a fazer perguntas sobre minha família, se eu tinha parentes em Belo Horizonte, se recebia visitas no meu dia de folga, se tinha amizades fora do trabalho. Na época achei que era apenas curiosidade normal de patrão que convive há muito tempo com a empregada, mas depois entendi que havia uma intenção específica por trás daquelas perguntas. Ele estava mapeando minha rede de apoio, verificando se eu tinha alguém que pudesse me defender caso acontecesse alguma coisa. E quando percebi que eu estava completamente sozinha no mundo, sem família próxima nem amigos influentes, o sorriso dele ficou diferente, mais confiante, como se tivesse descoberto uma informação valiosa. Você já passou por uma situação onde sente que está sendo observada, julgada, avaliada, mas não consegue entender exatamente por quê nem para quê? É uma sensação horrível, que deixa a gente paranoica, sempre achando que está fazendo alguma coisa errada mesmo, quando está apenas cumprindo suas obrigações normais. Foi assim que comecei a me sentir na casa dos Almeida, durante o 4º mês de gravidez. Uma sensação horrível, que deixa a gente paranoica, sempre achando que está fazendo alguma coisa errada mesmo quando está apenas cumprindo suas obrigações normais. Como se eu fosse um animal no zoológico, sendo estudada por visitantes que tinham algum plano secreto que eu não conseguia decifrar. Dona Carmen continuava tratando comigo da mesma forma educada de sempre, mas havia uma frieza nova no jeito dela falar, uma distância que não existia antes. Dr. Renato mantinha a cordialidade superficial, mas eu percebia que ele estava prestando atenção em detalhes da minha rotina que nunca tinha notado antes: que horas eu saía, que horas voltava, com quem conversava na rua, que tipo de correspondência chegava para mim. Foi nessa época que Josefa me contou uma coisa que mudou completamente minha percepção sobre a família que eu servia há quase 20 anos. Ela tinha uma amiga que trabalhava numa loja de joias do centro da cidade, e essa amiga tinha visto Dr. Renato algumas vezes vendendo peças que pareciam ser de muito valor. Não eram joias masculinas, eram claramente acessórios femininos, brincos, colares, pulseiras, anéis. Ele sempre dizia que eram presentes que não tinham agradado a esposa, ou que ela tinha ganhado em duplicata, mas a quantidade e a frequência das vendas chamavam a atenção da funcionária da loja. Josefa me perguntou se eu sabia alguma coisa sobre isso, se Dona Carmen realmente tinha o hábito de se desfazer de joias caras, se havia alguma explicação lógica para aquelas transações constantes. Quando parei para pensar, lembrei de várias ocasiões em que Dona Carmen tinha procurado por alguma joia específica e não tinha encontrado, sempre concluindo que devia ter perdido ou esquecido em algum lugar. Na época eu achava que era apenas distração normal de quem tem muitos objetos de valor, mas depois dessa conversa com Josefa comecei a suspeitar que havia alguma coisa muito errada acontecendo naquela casa. Mas antes que eu pudesse investigar melhor essa questão das joias desaparecidas, minha própria situação chegou ao limite. No 5º mês de gravidez, não havia mais como esconder a barriga que crescia a cada dia. Dona Carmen finalmente me confrontou diretamente, perguntando se eu estava esperando um bebê e por que não tinha contado nada para ela. Quando confirmei que estava grávida, vi a decepção no rosto dela se transformar em algo muito próximo da raiva. Ela queria saber quem era o pai, porque eu tinha escondido a gravidez durante tanto tempo, como eu pretendia conciliar maternidade com trabalho doméstico. Respondi da forma mais honesta que consegui, que o pai tinha ido embora da cidade, que eu tinha escondido com medo de perder o emprego, que estava disposta a fazer qualquer coisa para continuar trabalhando e sustentando meu filho. Mas percebi que nada do que eu dissesse ia desfazer o sentimento de traição que ela estava carregando. Para ela eu tinha quebrado um código de confiança ao manter segredo sobre uma mudança tão significativa na minha vida. Era como se eu tivesse provado que não era tão confiável quanto ela sempre acreditou que eu fosse. A explosão veio numa manhã de sábado de junho, quando Belo Horizonte estava envolvida naquela neblina fria que antecede as primeiras chuvas do inverno. Eu estava no 6º mês de gravidez, e por mais que tentasse esconder,
minha barriga já estava grande demais para passar despercebida por qualquer pessoa com um mínimo de atenção. Dona Carmen tinha passado a semana toda me observando com aquele olhar que misturava decepção e desaprovação, fazendo comentários ácidos sobre responsabilidade e sobre mulheres que não sabem se comportar de acordo com sua posição. Doutor Renato, por sua vez, andava estranhamente silencioso, como se estivesse elaborando algum plano que ainda não estava pronto para ser revelado. A tensão na casa tinha ficado tão pesada que até as crianças, agora já adultas mas ainda visitando os pais aos fins de semana, percebiam que alguma coisa estava diferente na atmosfera familiar que sempre tinham conhecido. Foi nessa manhã de sábado que tudo desmoronou de uma vez. Dona Carmen desceu para o café da manhã, usando um vestido azul marinho que realçava um colar de pérolas, que eu conhecia muito bem, porque era um dos presentes mais caros que Dr. Renato tinha dado para ela no aniversário de 20 anos de casamento. Ela parecia agitada, nervosa, mexendo constantemente no colar como se estivesse checando se ele continuava no lugar. Durante o café, ouvi ela comentando com o marido que estava sentindo falta de algumas joias importantes, que tinha procurado por toda parte, e não conseguia encontrar um conjunto de brincos de diamante que era herança da mãe dela. Dr. Renato fez algumas perguntas sobre onde ela costumava guardar as joias, sugeriu que talvez estivessem em algum lugar que ela não lembrava, mas percebi que ele estava mais interessado em saber exatamente quais peças estavam sumindo do que em ajudá-la a encontrá-las. O que aconteceu em seguida foi tão rápido e tão chocante, que durante alguns segundos eu fiquei paralisada, sem conseguir entender o que estava ouvindo. Dr. Renato, com aquela voz firme e autoritária que usava quando queria intimidar alguém, disse que talvez fosse hora de considerarem a possibilidade de que as joias não estavam perdidas, mas sim tinham sido roubadas por alguém que tinha acesso fácil ao quarto principal da casa. E então, olhando diretamente para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele, sugeriu que minha gravidez inesperada era uma prova de que eu não era tão confiável quanto eles sempre acreditaram que eu fosse. Segundo ele, uma mulher que escondia uma gravidez durante meses certamente seria capaz de esconder outros tipos de comportamento desonesto. Era uma acusação clara, direta, devastadora, feita na frente de toda a família reunida para o café da manhã de sábado. A reação de Dona Carmen foi imediata e brutal. Ela se levantou da mesa, veio até mim com o rosto vermelho de raiva, e começou a gritar que sempre tinha confiado em mim como se eu fosse da família, que tinha me tratado com carinho e respeito durante 20 anos, que tinha me dado oportunidades que uma mulher na minha condição jamais teria em outro lugar, e que eu tinha retribuído toda essa generosidade roubando suas joias mais preciosas, para sustentar uma gravidez vergonhosa, que eu não tinha tido coragem de assumir publicamente. Ela exigiu que eu confessasse onde estavam as joias, disse que se eu devolvesse tudo naquele momento talvez ela considerasse a possibilidade de não chamar a polícia, mas que se eu continuasse negando ela ia fazer questão de que eu fosse presa e processada por furto qualificado. Era como estar vivendo um pesadelo onde tudo que eu conhecia se transformava numa realidade completamente diferente e assustadora. Tentei me defender da única forma que sabia falando a verdade. Jurei por todos os santos que nunca tinha roubado nada naquela casa, que durante 20 anos tinha sido uma empregada honesta e dedicada, que minha gravidez não tinha relação nenhuma com o desaparecimento das joias dela. Lembrei de todas as vezes que eu mesma tinha encontrado objetos perdidos pela casa, e devolvidos sem que ninguém precisasse pedir, de todas as ocasiões em que tive acesso a dinheiro e valores, sem que nunca tivesse passado pela minha cabeça a ideia de pegar alguma coisa que não fosse meu. Mas percebi que nada do que eu dissesse ia fazer diferença, porque eles já tinham chegado à conclusão de que eu era culpada antes mesmo de me dar chance de me defender. Dona Carmen repetia sem parar que uma mulher que mente sobre gravidez certamente mente sobre outras coisas também, e Dr. Renato concordava com a cabeça, dizendo que pessoas desonestas sempre encontram desculpas criativas para esconder seus crimes. O Marcelo, que agora era um advogado formado e tinha herdado toda a arrogância do pai,
foi ainda mais cruel que os pais. Disse que eu sempre tinha sido uma aproveitadora que se fazia de coitadinha para despertar a piedade da família, que minha dedicação excessiva era apenas uma forma de baixar a guarda deles para poder roubar com mais facilidade. Segundo ele, eu tinha calculado direitinho o momento de engravidar para usar a situação como chantagem emocional, esperando que a família tivesse pena de mim e não me mandasse embora mesmo depois de descobrir o roubo. Era uma interpretação tão distorcida da realidade que eu mal conseguia acreditar que estava ouvindo aquelas palavras da boca de uma criança que eu tinha ajudado a criar, que eu tinha visto crescer, que eu tinha cuidado quando estava doente como se fosse meu próprio filho. Mas ali estava ele, usando todo o conhecimento jurídico que o pai tinha pagado para ele adquirir para me destruir com argumentos que soavam convincentes mesmo sendo completamente falsos. A única pessoa que esboçou alguma hesitação foi a Luciana, que sempre tinha sido mais sensível que o irmão, e que talvez guardasse alguma lembrança carinhosa dos cuidados que eu tinha dado para ela durante a infância. Ela tentou sugerir que talvez fosse melhor conversar com calma, investigar melhor antes de tomar uma decisão definitiva, dar uma chance para eu provar minha inocência de alguma forma. Mas foi rapidamente silenciada pelo pai, que disse que sentimentalismo não podia interferir na aplicação da justiça, que crimes tinham que ser punidos independentemente da história pessoal do criminoso. Dr. Renato ainda teve a audácia de dizer que estava sendo generoso ao dar a oportunidade de eu confessar e devolver as joias em vez de chamar a polícia imediatamente, que uma mulher na minha condição deveria agradecer por estar sendo tratada com tanta consideração mesmo depois de ter traído a confiança da família que a acolheu durante 2 décadas. Vocês conseguem imaginar o que é descobrir, aos 41 anos de idade, grávida de 6 meses, que as pessoas para quem você dedicou os melhores anos da sua vida, são capazes de inventar uma acusação criminosa para se livrar de você? É como se o chão desaparecesse debaixo dos seus pés, e você caísse num buraco sem fundo, onde tudo que você acreditava sobre lealdade, gratidão e justiça se revela uma ilusão. Durante 20 anos eu tinha orgulho do meu trabalho, me sentia valorizada, acreditava que fazia parte de alguma coisa maior e mais importante que minha vida individual. Mas naquele momento entendi que para eles eu nunca tinha passado de um objeto útil que podia ser descartado no momento em que se tornasse inconveniente. A gravidez apenas tinha dado a desculpa que eles precisavam para fazer o que talvez sempre quiseram fazer, se livrar de uma empregada que sabia demais sobre a intimidade da família, e que estava ficando velha demais para ser tão produtiva quanto antes. Mas o que mais me machucou naquele sábado de horror, não foi nem a acusação em si, foi perceber que Dr. Renato estava claramente satisfeito com a situação. Havia um brilho nos olhos dele que denunciava que aquilo não era apenas uma conclusão lógica baseada em evidências, mas sim um plano que ele tinha arquitetado cuidadosamente para me destruir. Ele sabia perfeitamente que eu era inocente, mas também sabia que minha posição social me impedia de me defender adequadamente, que minha gravidez me fazia parecer vulnerável e pouco confiável, que minha dependência econômica me deixava sem recursos para contratar um advogado ou provar minha inocência. Era a manipulação perfeita de um homem poderoso que tinha decidido eliminar uma testemunha inconveniente e ainda conseguir sair da situação como vítima de um crime que ele mesmo tinha inventado. Naquele momento eu ainda não entendia completamente por que ele estava fazendo aquilo comigo, mas já sabia que havia algo muito mais sinistro por trás de toda aquela encenação. A expulsão da casa dos Almeida aconteceu naquela mesma tarde de sábado, sem cerimônia, sem compaixão, sem nenhuma consideração pelos 20 anos de serviços prestados com dedicação e honestidade. Dr. Renato me deu exatamente 1 hora para arrumar minhas coisas e sair da propriedade, deixando bem claro que se eu tentasse procurar qualquer tipo de reparação legal, ele ia fazer questão de que eu fosse processada por furto e difamação. Disse que estava sendo generoso ao não chamar a polícia naquele momento, mas que se eu causasse qualquer tipo de problema para a família ele não hesitaria em usar toda a influência dele para me colocar na cadeia. Era uma ameaça clara, direta,
feita por um homem que conhecia perfeitamente o poder que tinha sobre uma mulher na minha posição social. Ele sabia que eu não tinha recursos para me defender, sabia que minha palavra nunca valeria tanto quanto a dele num tribunal, sabia que minha gravidez me fazia parecer desesperada e, portanto, capaz de qualquer coisa para conseguir dinheiro. Sai da casa carregando a mesma mala de couro que tinha trazido de São João del Rei 20 anos antes, agora acompanhada de uma sacola plástica com os poucos objetos pessoais que tinha conseguido acumular durante 2 décadas de trabalho. Sai da casa carregando a mesma mala de couro que tinha trazido de São João del Rei 20 anos antes, agora acompanhada de uma sacola plástica com os poucos objetos pessoais que tinha conseguido acumular durante 2 décadas de trabalho. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro suficiente para alugar nem mesmo um quartinho numa pensão barata, não tinha família em Belo Horizonte nem amigos que pudessem me acolher numa situação tão complicada. A única pessoa que me restava era Josefa, e foi para a casa dela que dirigi meus passos naquela tarde de junho que marcou o fim de uma era e o começo de um período que eu preferiria esquecer se não fosse tão importante para entender o que veio depois. Josefa me recebeu sem fazer perguntas inconvenientes, me ofereceu um colchão na sala da sua casa pequena e me ajudou a lidar com o choque emocional de descobrir que 20 anos da minha vida tinham sido apagados numa única manhã por pessoas que eu considerava quase como família. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis de toda a minha existência, sem referências profissionais positivas, marcada pela acusação de roubo que circulou rapidamente entre as famílias ricas do bairro, não conseguia emprego nem como faxineira em casas menos exigentes. Minha barriga crescia a cada dia, limitando ainda mais minhas possibilidades de trabalho, e o dinheiro que tinha economizado ao longo dos anos derretia rapidamente com os gastos médicos e com as necessidades básicas de sobrevivência. Josefa fazia o que podia para me ajudar, mas ela também era empregada doméstica com salário limitado e não tinha condições de sustentar 2 pessoas indefinidamente. Tentei alguns trabalhos eventuais: limpeza de escritórios à noite, lavagem de roupa para vizinhas, venda de doces na porta de escolas. Mas tudo era muito pouco para cobrir os gastos de uma gravidez numa cidade cara como Belo Horizonte, e eu sabia que a situação ia ficar ainda mais complicada depois que o bebê nascesse. Foi durante esse período de desespero que comecei a entender realmente o que Dr. Renato tinha feito comigo. Não era apenas uma demissão injusta ou uma acusação falsa. Era uma destruição sistemática da minha reputação profissional, que me impedia de reconstruir minha vida em qualquer lugar de Belo Horizonte. Ele tinha espalhado a história do roubo para conhecidos dele que também empregavam domésticas, garantindo que eu fosse rejeitada antes mesmo de ter chance de mostrar meu trabalho. Tinha usado a influência dele no bairro para que outras famílias desconfiassem de mim, criando uma rede de proteção que tornava impossível para mim conseguir emprego decente na região onde eu tinha construído toda a minha vida adulta. Era uma vingança calculada, cruel, desproporcional, que me punia não apenas pelo crime que eu não cometi, mas principalmente por saber coisas demais sobre a vida íntima da família Almeida. Mas por que um homem poderoso como o Dr. Renato faria tanta questão de destruir uma empregada doméstica que nunca tinha dado problema? Por que ele arriscaria a própria reputação, inventando uma acusação que podia se voltar contra ele se alguém investigasse direito? Durante as noites de insônia que passei no colchão da sala da Josefa, essas perguntas martelavam na minha cabeça, sem encontrar resposta satisfatória. Até que um dia, conversando com outras empregadas do bairro que conheciam a família Almeida, comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça que revelava uma verdade muito mais sombria do que eu imaginava. Várias pessoas tinham reparado nas vendas constantes de joias que Dr. Renato fazia no centro da cidade. Várias pessoas sabiam que Dona Carmen vivia reclamando do desaparecimento de objetos valiosos. Várias pessoas suspeitavam que havia alguma coisa errada com as finanças da família, mas ninguém tinha coragem de investigar ou questionar um homem tão influente. O que eu ainda não sabia,
mas que Josefa acabou descobrindo através da rede de fofocas que circulava entre as empregadas do bairro, era que Dr. Renato estava passando por sérias dificuldades financeiras. O escritório dele andava perdendo clientes importantes, alguns investimentos tinham dado errado, e ele estava usando as joias da esposa para cobrir dívidas que ela nem sonhava que existiam. Minha demissão coincidiu exatamente com um período em que ele precisava acelerar as vendas das peças mais valiosas, e minha presença na casa representava um risco porque eu conhecia muito bem o acervo de joias de Dona Carmen e podia perceber quando alguma coisa sumia. A acusação de roubo não era apenas uma forma de se livrar de mim, era uma forma de criar um bode expiatório para explicar o desaparecimento de objetos que ele mesmo estava vendendo para salvar a própria pele financeira. Era um plano perfeito, eliminava a testemunha incômoda e ainda transferia a culpa pelos próprios crimes para uma vítima que não tinha como se defender. Quando finalmente entendi a dimensão da traição que tinha sofrido, senti uma raiva que queimava por dentro como fogo que não se apaga. Durante 20 anos, eu tinha sido cúmplice involuntária de um homem que roubava a própria esposa, guardando segredos que nem eu mesma entendia na época, protegendo com minha discrição profissional alguém que estava usando minha lealdade para esconder crimes. E quando ele precisou de um culpado para seus próprios atos, não hesitou em sacrificar quem sempre foi mais fiel a ele do que ele merecia. Era uma traição tão profunda, tão calculada, tão covarde, que por um momento pensei em fazer alguma loucura, em procurar a polícia para denunciar o que eu suspeitava, em confrontar publicamente o homem que tinha destruído minha vida para salvar a dele. Mas então lembrei que eu era uma empregada doméstica grávida, sem dinheiro, sem influência, sem credibilidade, enfrentando um advogado rico e respeitado que tinha todos os recursos necessários para me esmagar completamente se eu tentasse revidar. Foi nesse momento de revolta e impotência que tomei a decisão mais importante da minha vida adulta. Em vez de me deixar consumir pela amargura, eu ia usar toda a minha energia para sobreviver e criar meu filho da melhor forma possível. Se Dr. Renato achava que tinha me destruído definitivamente, ele estava enganado. Eu ia provar que uma mulher trabalhadora e honesta consegue se reerguer mesmo depois de ser derrubada pelas piores injustiças. Ia mostrar que ele podia ter roubado meu emprego, minha reputação e minha tranquilidade, mas não podia roubar minha dignidade nem minha determinação de vencer na vida. Meu filho ia nascer numa situação difícil, mas ia crescer sabendo que a mãe dele nunca se curvou diante da maldade alheia, nunca aceitou ser vítima para sempre, nunca permitiu que a mentira triunfasse sobre a verdade. Era uma promessa que fiz para mim mesma, e para a criança que carregava na barriga. A história não ia terminar com a vitória do vilão, por mais poderoso que ele fosse. Vocês sabem o que é mais doloroso numa situação como essa. Não é nem a injustiça em si, é perceber que você passou a vida inteira acreditando num mundo que não existe. Eu achava que honestidade sempre era recompensada, que dedicação sempre era reconhecida, que pessoas bem educadas e de família tradicional tinham valores morais superiores. Descobri que estava completamente enganada. Descobri que o mundo é muito mais cruel e injusto do que eu imaginava, que poder econômico pode transformar qualquer mentira em verdade oficial, que uma mulher pobre não tem direito nem mesmo à presunção de inocência, quando é acusada por quem tem influência social. Descobri que o mundo é muito mais cruel e injusto do que eu imaginava, que poder econômico pode transformar qualquer mentira em verdade oficial, que uma mulher pobre não tem direito nem mesmo à presunção de inocência quando é acusada por quem tem influência social. Mas essa descoberta dolorosa também me ensinou coisas importantes sobre resistência, sobre coragem, sobre a força que surge quando você não tem mais nada a perder. E foi essa força que me sustentou durante os anos de luta que estavam por vir, até o dia em que a verdade finalmente veio à tona de uma forma que nem o próprio Dr. Renato podia imaginar que fosse possível. 28 anos se passaram desde aquele sábado terrível de 1987. 28 anos durante os quais carreguei o peso de uma acusação injusta,
Criei meu filho sozinha trabalhando em qualquer serviço que aparecesse, reconstruí minha vida tijolo por tijolo sem nunca esquecer da humilhação que sofri, e sem nunca parar de sonhar com o dia em que a verdade viria à tona. Meu João cresceu sendo um homem trabalhador e honesto, formou-se em contabilidade numa faculdade particular que consegui pagar lavando roupa de madrugada e vendendo quentinha na porta de empresas, casou com uma moça boa que me deu 2 netos lindos. Durante todos esses anos ele escutou a história da acusação falsa que destruiu nossa vida quando ele ainda estava na minha barriga, mas sempre acreditou na minha versão dos fatos mesmo quando outras pessoas duvidavam. Foi o apoio dele e a necessidade de limpar meu nome para que meus netos não carregassem a vergonha de ter uma avó marcada como ladra que me deram forças para nunca desistir de buscar a verdade. A reviravolta que eu esperava há quase 3 décadas chegou de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Em 2015, Josefa me telefonou numa tarde de dezembro dizendo que tinha uma notícia importante para me dar, mas que só podia contar pessoalmente. Quando cheguei na casa dela, encontrei uma mulher que eu não via há muitos anos. Era a Sílvia, que tinha sido empregada da família Almeida alguns anos depois da minha saída, e que tinha presenciado coisas que na época não teve coragem de contar para ninguém. Sílvia trouxe consigo uma caixa de sapatos cheia de documentos, cartas e fotografias que ela tinha guardado secretamente durante todos aqueles anos, esperando o momento certo para revelar o que sabia. Dentro da caixa estava a prova definitiva de que Dr. Renato não apenas tinha roubado as joias da própria esposa, mas tinha criado um esquema elaborado de falsificação de documentos e sonegação de impostos que envolvia dezenas de clientes do escritório dele. As cartas que Sílvia guardou revelavam correspondências entre Dr. Renato e receptadores de joias roubadas, incluindo peças que eu reconheci imediatamente como pertencentes à Dona Carmen. Havia também cópias de cheques, extratos bancários e contratos que provavam que ele desviava dinheiro de clientes para cobrir dívidas pessoais, usando o prestígio do escritório para aplicar golpes sofisticados em pessoas que confiavam nele. Mas o documento mais chocante era uma carta manuscrita pelo próprio Dr. Renato, dirigida a um comparsa, onde ele explicava em detalhes como tinha usado minha gravidez e minha condição social para criar o álibi perfeito para os próprios crimes. Na carta, ele chegava a se gabar da genialidade do plano, dizendo que uma empregada doméstica grávida era o bode expiatório ideal, porque ninguém ia questionar a palavra dele contra a minha, e que minha reputação manchada impediria qualquer investigação mais séria sobre o verdadeiro autor dos roubos. Quando li aquela carta pela primeira vez, senti uma mistura de alívio e indignação, que quase me fez desmaiar. Alívio porque finalmente tinha a prova de que sempre fui inocente, de que minha vida foi destruída por uma mentira calculada e cruel. Indignação porque a frieza e o cinismo com que Dr. Renato tinha planejado minha destruição superavam qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Ele não apenas tinha me usado como bode expiatório, ele tinha se divertido com a situação, tinha transformado minha tragédia pessoal em motivo de orgulho pela própria esperteza. Era evidente que para ele eu nunca tinha sido uma pessoa, apenas um objeto descartável que podia ser sacrificado sempre que necessário para proteger os interesses dele. A leitura daquela carta me fez entender que eu tinha subestimado a maldade de que ele era capaz, mas também me deu a arma que eu precisava para finalmente revidar. Sílvia me contou que tinha guardado aqueles documentos, porque presenciou o momento em que Dr. Renato tentou fazer a mesma coisa comigo que tinha feito comigo anos antes. Ele começou a insinuar que ela estava roubando objetos da casa, criando o mesmo clima de suspeita e desconfiança que tinha criado quando descobriu minha gravidez. Mas Sílvia era mais esperta e mais desconfiada que eu, tinha prestado atenção nos detalhes suspeitos do comportamento dele, tinha começado secretamente a fotografar documentos e a guardar evidências antes que ele pudesse executar o plano de incriminá-la. Quando percebeu o que estava acontecendo, ela se demitiu antes de ser acusada,
mas levou consigo material suficiente para provar que Dr. Renato era um criminoso habitual que usava empregadas domésticas como cobertura para os próprios crimes. Durante todos aqueles anos, ela tinha ficado com remorso de não ter me ajudado quando eu precisava, e guardar aquela evidência era a forma dela de se preparar para um dia poder fazer justiça. Com os documentos em mãos, procurei um advogado jovem, que topou pegar meu caso em troca de uma porcentagem dos danos morais que conseguíssemos provar em juízo. Mas antes de iniciar qualquer processo legal, decidimos tentar uma abordagem mais direta e devastadora, confrontar Dr. Renato na frente da própria família, apresentar as provas num momento em que ele não pudesse negar nem fugir da responsabilidade pelos próprios atos. Descobrimos que no Natal de 2015, haveria uma grande reunião familiar na casa dos Almeida, com filhos, netos e outros parentes que não sabiam nada sobre os crimes que o patriarca da família vinha cometendo há décadas. Era a oportunidade perfeita para expor publicamente um homem que sempre se escondeu atrás da respeitabilidade social para praticar atos que destruíram a vida de pessoas inocentes. No dia 24 de dezembro de 2015, exatamente 28 anos depois da minha expulsão injusta, toquei novamente a campainha da casa dos Almeida. Quando Dona Carmen veio atender, quase desmaiou ao me ver parada no portão, carregando uma pasta cheia de documentos e acompanhada de Josefa e Silvia como testemunhas. Expliquei calmamente que tinha vindo devolver alguma coisa que pertencia à família, mas que precisava falar com todos ao mesmo tempo porque era um assunto que dizia respeito a cada um dos presentes. Dona Carmen tentou me dispensar, disse que aquele não era momento nem lugar para resolver questões do passado, mas eu insisti que se ela não me desse 5 minutos da atenção da família, eu seria obrigada a resolver a questão através da imprensa e da justiça. A menção à imprensa foi suficiente para que ela me deixasse entrar, porque uma família tradicional como os Almeida não podia correr o risco de ter escândalos publicados nos jornais da cidade. Quando entrei na sala onde toda a família estava reunida para a ceia de Natal, o silêncio foi absoluto. Dr. Renato, agora com 80 anos mas ainda imponente, me olhou com uma mistura de surpresa e irritação, claramente tentando entender o que eu estava fazendo ali depois de tanto tempo. O Marcelo, agora um advogado estabelecido com os próprios filhos, fez menção de se levantar para me expulsar, mas eu levantei a mão e disse que antes de qualquer coisa eles precisavam ouvir o que eu tinha para dizer. Comecei contando a versão verdadeira dos fatos que aconteceram em 1987, lembrando cada detalhe da acusação falsa, cada humilhação que sofri, cada consequência que a mentira deles teve na minha vida e na vida do meu filho. Falei olhando diretamente nos olhos de cada pessoa presente, vendo a surpresa e a confusão tomarem conta dos rostos que um dia tinham sido familiares para mim. E então chegou o momento que eu tinha esperado, durante quase 3 décadas. Abri a pasta, tirei a carta manuscrita de Dr. Renato, e comecei a ler em voz alta, palavra por palavra, cada detalhe do plano que ele tinha criado para me incriminar pelos próprios crimes. Vi o rosto dele ficar branco como papel, vi Dona Carmen levar a mão ao peito como se tivesse levado um soco, vi os filhos e netos olharem para o patriarca da família como se estivessem vendo um estranho. Li também trechos dos outros documentos, mostrando como ele tinha roubado sistematicamente a própria esposa, como tinha enganado clientes do escritório, como tinha construído uma fachada de respeitabilidade em cima de crimes que duraram décadas. Quando terminei de ler, o silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio antigo que ficava na parede da sala de jantar. Dr. Renato tentou negar, tentou dizer que os documentos eram falsos, que eu estava inventando tudo aquilo por vingança, mas quando Silvia se aproximou e confirmou que tinha presenciado pessoalmente muitos dos fatos descritos nos papéis, quando Josefa contou sobre as vendas de joias que várias pessoas do bairro tinham testemunhado, quando eu mostrei as fotografias das peças que ele tinha vendido e que constavam no inventário de bens do casal, ele não teve mais como sustentar a mentira. A verdade estava ali, documentada, provada,
impossível de ser negada ou distorcida. Era exatamente o momento que eu tinha sonhado durante 28 anos, ver o homem que destruiu minha vida ser desmascarado na frente de quem mais importava para ele, perder numa única noite toda a admiração e respeito que tinha construído ao longo de décadas de fingimento e manipulação. O que me deu mais satisfação não foi nem a confissão forçada que ele acabou fazendo, nem o pedido de desculpas que chegou tarde demais para significar alguma coisa. Foi ver nos olhos dos filhos e netos dele a mesma decepção que eu senti quando descobri que as pessoas em quem confiava eram capazes de me trair da forma mais cruel possível. Foi perceber que eles estavam passando pelo mesmo processo doloroso que eu passei, descobrir que o mundo não é o que a gente acredita que é, que pessoas respeitáveis podem ser criminosas, que a aparência de honestidade pode esconder podridão moral. Era uma lição dura para eles aprenderem numa noite de Natal, mas era uma lição necessária para que entendessem que injustiça sempre tem consequências, mesmo quando demora quase 3 décadas para se manifestar. Antes de ir embora, olhei firme nos olhos de Dr. Renato, agora um velho frágil e derrotado que tinha perdido para sempre a admiração da própria família, e disse a frase que tinha ensaiado durante anos: "O senhor roubou muito mais que joias, Dr. Renato. O senhor roubou 28 anos da minha vida, a infância do meu filho, a tranquilidade dos meus netos. Mas hoje eu recuperei a única coisa que realmente importa, minha honra. Saí da casa dos Almeida pela última vez, levando comigo a certeza de que justiça pode demorar, mas sempre chega para quem tem paciência e coragem de lutar por ela. Gente, se vocês chegaram até aqui é porque entendem que existem histórias que precisam ser contadas, verdades que precisam ser reveladas, injustiças que precisam ser reparadas. Se essa mensagem tocou o coração de vocês, deixem o like aqui embaixo, e se inscrevam no canal para receber mais relatos reais de mulheres que enfrentaram adversidades e conseguiram superar. Nos comentários me contem, vocês acreditam que justiça sempre chega, mesmo quando demora? Quantos anos vocês esperariam para ver a verdade triunfar? Hoje eu tenho 72 anos, meus netos sabem que a avó deles é uma mulher honrada, e meu nome está limpo depois de quase 3 décadas de lama. Mas tem outras histórias que ainda preciso contar, outros segredos que ainda guardam revelações que vão surpreender vocês. Se esse vídeo chegar em muita gente, quem sabe eu não conto para vocês o que descobri sobre o fim do casamento da Luciana, porque às vezes o que a gente aprende sobre os pais muda completamente a forma de ver a própria vida. Se